Bruno, o PT e partidos aliados estão pedindo para tirar esse perfil da Dona Maria do ar. E é um perfil que aparece lá, a Dona Maria, criada por inteligência artificial, no supermercado, falando, olha o preço do tomate está demais, o preço do leite, esse leite está tão caro que a vaca é que tinha que vir entregar o leite aqui na minha porta e ainda dá tchauzinho para mim. E faz críticas ao governo, faz críticas ao Supremo Tribunal Federal. Tirar do ar um conteúdo como esse, ele atende a uma legislação eleitoral ou já seria exagero, já seria comprometer a liberdade de expressão, mesmo que isso seja produzido com inteligência artificial? Olha, eu acho bastante preocupante qualquer tentativa de derrubar a página ou de censurar a página, de censurar perfis, e acho que o PT incorre nesse deslize com muita frequência, com muito mais frequência do que a gente gostaria que o PT defendesse também a liberdade das pessoas poderem fazer crítica e postarem o que quiserem. Eu tenho a impressão que aí o Paulo deu uma saída que é razoável, né? Assim, vai depender da interpretação do TSE ou do STF. Agora, não vai dar para fazer isso com tudo, né? Assim, com cada perfil que aparecer, a gente vai entrar um pedido para derrubar para o TSE verificar se aquele conteúdo, assim, se a vaca aparecer para entregar o leite aí, fere a liberdade de expressão, não fere? É propaganda eleitoral antecipada? Não é? Então, eu acho, na minha modesta opinião, eu acho que assim, se não é crime, tem que estar no ar. Se você não está cometendo nenhum crime, seja ele eleitoral, seja ele um crime civil, você tem que manter no ar. Não dá para simplesmente tentar desligar críticas o tempo todo, seja de que lado for. E eu acho que os dois candidatos, tanto o candidato do PT quanto o candidato do PL, têm essa veia autoritária de querer calar as pessoas, e eu acho isso muito, muito, muito perigoso. Muito perigoso. A gente está vendo um crescimento desse tipo de procedimento, seja ele legal ou infralegal, né, em outras instituições, de tentar não deixar as pessoas falarem, não deixar as pessoas fazerem crítica, e eu acho isso extremamente perigoso, extremamente perigoso. Então, eu teria muito cuidado na hora de avaliar se esse tipo de conteúdo fere alguma coisa, até porque o conteúdo é independente, né? Assim, não está vinculado a nenhum partido, a nenhum candidato, uma pessoa física, individual, que tem todo o direito do mundo de criticar o governo, criticar a oposição, criticar o STF. Então, eu teria muito cuidado para a gente julgar e condenar esse tipo de atitude, com a possibilidade de pagar o preço disso quando for a nossa vez de falar. Paulo, queria te ouvir também sobre essa questão, sobre se é exagero pedir para retirar do ar ou não. E um ponto a mais também. O normal não seria o próprio criador dar as caras e ele falar a opinião dele? Por que usar uma personagem virtual criada por inteligência artificial? Não sei, é tão legítimo quanto? Fica meio estranho? O que você acha disso? Eu acho que ali existe uma estratégia de comunicação, né, muito significativa, de uma pessoa que usa uma imagem de uma mulher negra, né, que historicamente pelos dados eleitorais a gente vai saber, né, que é um perfil que tende a votar mais no Lula, né? Então você tem ali uma estratégia de comunicação muito significativa de alguém que, né, está no imaginário de eleitor histórico do Lula, fazendo um questionamento a esse governo, criticando várias coisas. A gente ainda está numa zona muito cinzenta aí sobre as questões da inteligência artificial, né? Não deixa de ser um direito legítimo das pessoas recorrerem a essa ferramenta, e aí, de fato, a gente pode fazer esses questionamentos do quão isso é legítimo do ponto de vista da pessoa que quer comunicar ou não. Discordando um pouco do que o Bruno fala, de algumas coisas que ele falou na última fala, primeiro que, assim,
Historicamente, não há uma similaridade de ataque à liberdade de expressão entre os dois grupos polarizados, como ele mesmo chamou. Historicamente, eu trabalho com isso, né, no Instituto Democracia em Cheque, que nós temos atentados, ameaças e perseguições a jornalistas nos últimos anos causados pelo grupo da extrema-direita, pelo grupo do bolsonarismo. Existem críticas por parte do Partido dos Trabalhadores que caem no mesmo sentido que o próprio Bono coloca, como o direito a fazer críticas, e a opinião pública pode ser criticada, diversos públicos podem ser criticados. A gente pensar também, né, na última instância, quanto à crítica ultra individualizada, quando pode chegar a nossa vez, a gente não tem um regime do Estado Democrático de Direito e nem de responsabilização criminal. Quem não comete crime, se o judiciário assim julgar, não vai ser atentado. Pelo menos por parte de um governo que se mostra legitimamente democrático. Por outro que não se mostrou, nós vimos já em diversas situações o que aconteceu. Então, há a necessidade de tomar um cuidado sobre quando a gente coloca no mesmo nível um grupo que notadamente é antidemocrático, e por isso que o seu principal representante está preso, mesmo que em domiciliar, e outro que é historicamente ligado à democracia, né? Então, isso é importante. Então, pessoas físicas também cometem crime, não só dos crimes do cotidiano, que nós conhecemos como roubo, furto, etc., como também cometem crimes na internet. E para isso tem toda uma legislação sendo desenvolvida, tem toda uma questão do judiciário sendo desenvolvida para que as pessoas sejam responsabilizadas. Então temos que contar, né, tomar cuidado com isso, é ainda um processo muito incipiente, precisamos de maturação, sem dúvida, não podemos correr riscos de exagerar, mas que pessoas que cometem algum tipo de violação precisam ser responsabilizadas.